Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Brasil por 2-1 contra o Equador. E é isso, vamos lá, 3 jogos, 3 vitórias, 1-0 contra a Bolívia, 2-0 contra a Colômbia e agora 2-1 contra o Equador. Talvez o jogo mais difícil até o momento, né? O Brasil saiu perdendo e conseguiu virar. Tem algumas informações antes de começar a fazer aqui a análise, é rapidinho, tá? Estou fazendo algumas mudanças no canal, então eu acho que vocês já devem ter percebido. Eu mudei o tipo de thumbnail, né? Eu mudei um pouquinho a capa do vídeo. Eu criei uma intro para o nosso canal, então daqui a pouquinho eu vou soltar a intro aí do nada, então fique esperto. Me esforcei pra caramba para tentar fazer uma coisa boa e também eu estava percebendo o tempo que as pessoas assistem os vídeos aqui do canal. Quanto do JP21 Grêmio, a mesma coisa. É muito baixo e eu acho que é porque eu gosto de deixar um negócio natural assim, sem muita edição, e muita gente acho que deve achar meio cansativo, né? Mas enfim, é o modo que eu gosto de fazer os vídeos. Então vou tentar pelo menos colocar com um áudio melhor. Eu tô gravando aqui separado, espero que fique bom, mas não posso garantir nada. E vou colocar uma intro aqui, então ó, solta a intro que logo depois já tem a nossa análise. Então vamos lá, vitória por 2-1 contra o Equador. Antes de tudo tem que falar como é que foram os gols, né? E eu gosto de fazer a análise pelo Google, vocês já sabem. Porém, não tem aí com as escalações e tal, então eu tive que pegar aqui no 365 Scores. Primeiro gol da partida foi marcado pelo Equador, deixa eu colocar aqui. Gol do Equador que foi marcado pelo Mercado, meio campista aqui. Ele finaliza de fora da área. Agora, voltando aqui, desvia no Arthur Chaves e acaba enganando o Mikael, né, goleiro do Brasil. Sai ali 1-0. Minutos depois, acho que o que? 10, 12 minutos depois, o Brasil não se abalou, foi para cima. E aí uma jogada do Endrick, que é uma jogada individual. Ele arranca pela esquerda, consegue proteger muito bem com o corpo, né, finaliza cruzado. E o Marlon Gomes completa no segundo pau para fazer o gol de empate. Aqui parece que entrou, aparece. Perfeito. Depois, eu até... É estranho, né? Estranho não. Mas o futebol é assim, né? Na hora, logo depois que o Brasil empata, o Ramon Menezes tira o Endrick e coloca o Pirani, tá? Aí ele falou que tirou o Riquelme, mas nem faz sentido. Tirou o Endrick, colocou o Pirani como meio campista e avançou o John Kennedy, tá? E aí eu falei, porra, logo depois do Endrick fazer essa jogadaça, tira ele, pô, não era pra fazer isso. Mas o futebol é questão de resultado, né? E deu certo, não tenho o que falar, o próprio Pirani é quem faz o gol da vitória do Brasil. Então vamos fazer aqui as análises, trazer os principais destaques, e aí eu vou citando mais de como é que foi o jogo. Começando pelo gol, o Mikael basicamente exigido em uma cobrança de faltas só no segundo tempo, que ele foi muito bem e conseguiu defender. No geral foi bem na partida. No gol do Equador não tinha o que fazer, o desvio do Arthur matou completamente ele. Na esquerda o Riquelme, cara, eu gosto do Riquelme, mas pra mim aqui tá um erro muito grande, cara. O Riquelme e o Alexander aberto pela esquerda, o primeiro tempo inteiro foi assim. O Alexander é muito bom jogador do Fluminense, né? Ele faz tudo que é função, pô, lateral esquerdo, volante, ponta pela esquerda, ponta pela direita, e durante a partida ele começou aberto pela esquerda, numa linha mais avançada. No segundo tempo, quando tira o Maurício, ele vai e já começa o segundo tempo aberto pela direita, e depois quando foi para ataque, tira o Riquelme e coloca ele de lateral esquerdo. Pra mim ele pode ser titular, mas se ele for titular, tem que ser ou no lugar do Marlon ou no lugar do Andrei, nesse meio de campo. Mas hoje não tem como tirar nenhum dos dois. O Marlon, para mim, talvez melhor até do que o John Kennedy e o Endrick. É difícil falar isso, mas na prática tá mostrando isso, tá jogando demais todos os jogos. Só se fosse tirar o Andrei, então, para colocar o Alexander nesse meio, mas também o Andrei tá jogando bem. Então acho que realmente depende do jogo, se precisar atacar mais, tira o Riquelme e coloca já o Alexander desde o início na esquerda. Se quiser um time mais equilibrado,
deixa o Alexander no banco e o Riquelme pela esquerda. Mas essa dupla ali, Riquelme e Alexander, eu acho que não precisa, é basicamente ter dois laterais esquerdos por característica no time. E eu acho que precisa ter ponta incisivo, cara. Você tem o Endrick e o John Kennedy no ataque, mas não tem nenhum ponta para fazer drible, levar para o fundo, criar cruzamento, porque o Maurício é um meio-campista aberto pela direita e o Alexander é um meio-campista aberto pela esquerda. Não tem ponta essa seleção. E acaba que o John Kennedy tem que ser o ponta, o meio-campista e o segundo atacante. Tem que fazer três funções ao mesmo tempo, e aí sobrecarrega demais ele. Então acho que grande mudança que teria que ter é tirar o Alexander e começar com um ponta mesmo, ou até mesmo tirar o Maurício e colocar o Marquinhos, que entrou muito bem. E não à toa, o Brasil vira o jogo com o Marquinhos pela ponta direita jogando muito bem. Não necessariamente tem que ser ele, mas tem que ser um ponta. O próprio Gabriel Peck entrou muito bem pela esquerda e justamente o que eu falei, tendo um ponta, pela definição ponta mesmo, que vai pro drible, cria jogada, eu acho que é muito melhor do que ter dois meio-campistas abertos, assim, já que já tem o Marlon e o André para fazer isso. Mas enfim, o Riquelme foi bem, o Fasson foi muito bem, gostei dele, tá? O Arthur, cara, o Arthur não foi bem, tá? Errou passes em saída de bola, levou amarelo porque teve que parar um lance que ele errou um passe no primeiro tempo. E o gol ele ainda deu azar que desviou nele e matou completamente o Mikael. Então uma partida abaixo do Arthur. O Kelvin, cara, eu gosto do Kelvin desde no próprio Atlético Paranaense, já faz muito tempo que eu gosto do futebol dele. Mas na partida ele foi mal, tá? Toda hora que chegava no ataque saíam cruzamentos ruins, não jogou bem. O Maurício, na hora de cadenciar, controlar o jogo, muito bem, mas do meio pra frente não criou nada. O Alexander ajudou a criar e tal, mas nada demais também. O Andrei foi muito bem no meio de campo e o Marlon principalmente. Cara, o Marlon tá jogando demais. É impressionante o tanto que o Marlon Gomes está jogando. Entra no meio da zaga e faz armação de jogo, distribui, dá passe, pisa na área, é ele que faz o gol de empate. Então, cara, o Vasco acabou de vender ele pro Shakhtar e se ele conseguir se destacar lá tem um potencial enorme para ir sim para uma equipe maior, né? Seja uma equipe da Inglaterra, da Espanha, enfim, mas uma equipe de maior expressão da Europa. Já no ataque, o John Kennedy, mesmo não fazendo gol, mesmo não dando assistência, jogou muito bem, cara. Eu acho que os melhores até o momento desse pré-olímpico pro Brasil é o Marlon Gomes, o John Kennedy e um pouquinho depois o Endrick. Eu sei que o Endrick é o artilheiro da seleção até o momento no pré-olímpico. Acho que 2 gols, né? Um gol contra a Bolívia e um gol contra a Colômbia. Porém, ele é o definidor, né? O cara que aproveita as oportunidades. Também deu assistência no jogo e tal, mas quem criou mais, quem foi mais atrás foi o John Kennedy. E o Marlon, porra, pra mim o Marlon foi o melhor da partida, já adiantando. Eu gostei demais do futebol dele. Enfim, o John Kennedy foi bem. O Endrick, eu achei errado tirar ele, porque o Endrick é o típico jogador que no momento que você estiver perdendo, precisar de um cara para tentar resolver, é ele, tanto ele quanto o John Kennedy. São jogadores que chamam a responsabilidade e tentam resolver. Então achei um erro tirar ele quando empatou, mas deu certo, né? Entrou o Pirani, ganha mais esse meio de campo, né? Tanto é que depois que o Pirani entra, o Equador não produz nada. O Brasil começa a ficar com a bola, mesmo depois que vira o jogo, só o Brasil ficou com a bola. Então, eu no momento achei errado tirar o Endrick, mas na prática foi a melhor escolha, foi o que deu certo. Né? E é isso que interessa. Futebol é acima do que opinião, é resultado. E deu certo, o próprio Pirani fez gol. Então acabou que tirar o Endrick e colocar o Pirani foi uma boa escolha, por mais que na hora eu não concordasse. Então entrou o Giovani, não teve muito tempo, mas entrou, movimentou bem até. O Ronald, que é do Grêmio, então naturalmente eu já gosto dele, tendo a elogiar um pouquinho mais, né? Mas eu não gosto muito desse estilo de jogo dele, cara. É um jogador que, velho, eu sei que no futebol atual é importante ter um jogador assim, mas é o cara que não vai prender muito a bola, ele vai pegar, vai dar passe primeiro, vai dominar e tocar. É um cara que não toca muito na bola. Se movimenta bastante e dá 1, 2 passes assim, quase que de primeira, ou no máximo 2, 3 toques. Então é um cara que faz o jogo acontecer, mas eu gosto de um estilo de jogo mais do Marlon. Pega a bola, controla. O jogo tá no pé do Marlon. O Marlon e o André, ele é o que faz esse meio de campo acontecer, principalmente o Marlon. Eu gosto muito mais desse estilo de jogo do que esse de pegar, já tocar de primeira, aí de segunda. Eu acho que é um estilo de jogo muito robotizado, sabe?
Mas pro futebol atual é o que se cobra, né? E o Ronald entrega isso muito bem. Entrou o Pirani, eu acho que o Pirani deveria ter entrado de segundo volante, talvez tirasse o próprio André e deixasse o Endrick. Ele entrou nessa linha mais avançada e tirou o Endrick e acabou fazendo gol, né? Então não tem muito o que falar. Deu certo. Entrou muito bem. O Marquinhos entrou bem também, aberto pela direita, criando boas jogadas. E o Peck entrou no intervalo, que nem eu falei, precisava de um ponta. Tira o Maurício, que é um meio campista, aberto. E eu acho que poderia inclusive ter tirado o Alexander e ido já direto com o Peck e o Marquinhos. Enfim, cara, pra mim, o futebol tem que ter esse tipo de jogador, esses pontas que vão pro drible. Afinal de contas, é eles que produzem a maioria das jogadas perigosas. E é isso. Destaques do Equador que eu posso trazer aqui. O Villa fez uma ou outra boa defesa. O Mercado é bom jogador, fez gol. Esse Vite é bom meio campista, tá? Distribui bem o jogo. Se falou muito desse Obando, mas não conseguiu se destacar na partida. De qualquer forma, para mim, os grandes destaques da partida fica aí pro Endrick, que produziu o primeiro gol com a assistência. O Andrei foi muito bem no meio de campo, o Andrei Santos, aí do Vasco. O John Kennedy foi bem. O Pirani entrou muito bem, é ele que faz o gol da virada. Mas para mim, o melhor da partida e o melhor jogador do Brasil até o momento no pré-olímpico, para mim, foi o Marlon Gomes, cara. Tá fazendo excelentes partidas, armando o jogo muito bem. E eu acho que o Marlon Gomes, junto com o John Kennedy e o Endrick, são os principais destaques do Brasil nesse pré-olímpico até o momento. O Endrick a gente já sabia. É a principal expectativa, o principal nome desse time. O John Kennedy também já se esperava muito pelo que ele já produziu no Fluminense. Agora, para mim, a grande surpresa é o Marlon. Tá jogando muito bem. Enfim, é isso. O Brasil com 3 jogos, 3 vitórias, já está garantida a classificação e joga a última rodada contra a Venezuela. Jogo que é dia 1º. Dia 1º é o quê? Depois de amanhã? Eu acho que é isso, né? Enfim, é isso. Espero que goste do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo para você quem foi o melhor da partida e quem vem sendo o grande destaque do Brasil no pré-olímpico. E só mais uma coisinha, eu não gosto de pedir isso, mas comenta aqui embaixo o que você achou do áudio. Vê se o áudio melhorou em relação aos outros vídeos, porque eu acho que esse pode ter sido um dos problemas. Eu tô tentando melhorar, né? Eu não consigo fazer magia, mas eu tô tentando, na medida do possível, melhorar aqui cada vez mais o canal. E se você gostou da intro, né? A intro eu montei ali bonitinho, criei edição, aí coloquei uns efeitos sonoros, pá. Espero que tenha gostado. E é isso. E para quem não gosta de assistir, gosta de só ouvir, tem o link do nosso canal no Spotify, tá? Também estou sempre postando lá todos os vídeos. E para quem não recebe a notificação de vídeo novo no canal aqui pelo YouTube, segue ou no Instagram ou no Twitter, tá? Eu criei contas específicas só para o canal. E eu não posto nada praticamente, só o aviso de vídeo novo. De vez em quando eu posto, sei lá, postar. Quando, por exemplo, o Lazio e Napoli, eu tava vendo o jogo horroroso, só falei, primeiro tempo horroroso. Pá. Eu não gosto muito de ficar entrando nessas redes sociais, faz mal, cara, faz mal, enfim. De qualquer forma, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E é isso. Valeu e falou.